Coach Esteban 101 speaking over here. E hoje estou falando com vocês, aquelas pessoas que têm filhos, que têm crianças em casa e como elas podem ser bilíngues mais cedo ou como vocês podem ajudar nesse processo. E vamos entender um pouco disso ao longo do vídeo, ele acontecer. Eu vou dar alguns exemplos e vocês verão também dentro do mesmo vídeo uma pequena pessoa muito especial para nós que vai demonstrar um pouco de como é feito esse processo. O vídeo nasce depois de nós estarmos numa das nossas refeições com a Lorena, minha esposa, e as nossas duas filhas. A primeira, a mais velha, que é a Antônia, 2 anos e meio, e a Emma, de 5 meses. Hoje nós vamos estar falando mais sobre a questão da Antônia, porque ela é a criança que está mais avançada no seu desenvolvimento. Vocês entenderão depois ao longo do vídeo. E percebemos que a Antônia, ela começou muito a imitar as coisas que nós fazemos e foi bem interessante porque até hoje e daqui para frente nós temos criado ela trilingüe, ou seja, a Lorena fala com ela 100% em espanhol, eu falo com ela 100% em inglês e o Brasil inteiro fala com ela 100% em português. Então tem sido uma experiência bem interessante. E essa semana, foi semana anterior, aliás, nós tivemos um momento que foi bastante engraçado. Você sabe que eu estou fazendo os vídeos, que eu faço as gravações e no momento da refeição dela, ela demonstrou para nós que ela presta muita atenção, que ela sempre está ligada e ela começou a me imitar. Eu vou colocar aqui um extrato do vídeo, olha lá. Oi, guys. Say, hello, guys. Oi, guys. Yeah, right. Young Antonia 101. Coach Antonia 101. Say, Coach Antonia 101. One. Isso. And then say, hello, guys. Oh, guys. I love you. Aí, Beth. Now, Te amo. Te amo. I know. Então, se vocês viram, ela já fala hello, guys. Ela já fala algumas das frases que eu faço. E isso foi uma coisa que deu um clique na mente. Falamos, tipo, olha só, era interessante fazer para aqueles pais que talvez tenham uma criança em casa e gostariam de fazer que essa criança fosse bilíngue. Então, why? Basicamente, o porquê desse vídeo é imitação. E essa imitação que nós temos tido, você pode ter lá em casa. Continuando, você que é pai, pensa numa situação seguinte. Se os seus pais, lá na época, tivessem feito as coisas necessárias para que você fosse fluente hoje, o que seria da sua vida? O que seria diferente na sua vida? Eu faço que você reflita isso, porque basicamente é isso que o seu filho ou filha vai estar pensando daqui a alguns anos. Então nós, quando começamos o processo de educação e de criação com a Antônia em 3 idiomas, foi pensando que daqui a 20 anos, 30 anos, ela vai estar já vai estar com uma bagagem muito maior do que qualquer outra criança que esteja ao seu redor. Não qualquer outra criança, talvez terá crianças melhores, com certeza absoluta, mas pelo menos nas línguas ela vai ter 3 línguas. Então você pode fazer esse mesmo processo com o seu filho se você está pensando no futuro dele lá na frente. Agora existe uma das grandes dúvidas que eu já ouvi bastante de parte dos meus clientes e é a seguinte: mas eu não sou fluente. Como é que eu vou ensinar uma criança a ser fluente se eu não sou fluente? E aí é que vem a questão de vocês conhecerem a teoria da qual falaremos hoje e também o fato de vocês pensarem que seu caso é um caso diferente. Seu filho ele está no momento de absorver informações de uma maneira 100% diferente e muito mais rápida e acelerada do que você. Por quê? Quando o seu filho está crescendo, depende das etapas que depois estaremos falando sobre elas, ele reage a alguns estímulos. E essa reação aos estímulos é o que você colocar na mente dele, o que a vida, o que a sociedade coloca na mente dele. Depois já vocês entenderão um pouquinho melhor sobre isso. Então pense isso aí. Por que eu não posso acurtar o caminho para meu filho ou a minha filha? Por que eu não posso fazer que ele tenha contato com a língua inglesa desde hoje, desde o momento que ele nasce, ou desde o momento que ele tem 2, 3, 4 anos?
Se você tem um filho de 6, 7, 8 anos, faça, não, nunca é tarde demais. Agora eu já também ouvi bastantes pais que falam a seguinte frase: ah, eu quero muito colocar no inglês, ou quero que ele faça com alguma coisa relacionada ao inglês, mas estou aguardando ele estar um pouquinho mais velho. Então, ali, isso aqui é uma opinião pessoal. Gente, quanto antes, melhor. Quanto antes, estou falando, se nasceu, você já está colocando no inglês, está fazendo em inglês. Mas é que não tem escola, não tem instituições para fazer isso desde os 0 meses ou dos 3 meses. Mas está você. É você quem é que está com ele o tempo todo. E algumas estratégias eu vou te dar para você conseguir fazer isso em casa sem necessidade de você ser fluente, pai. Relaxa aí, você não precisa não ser fluente. Claro, se você é fluente depois, talvez pode trazer um benefício para você. E até quando você esteja fazendo esse processo com seu filho, o benefício será para os dois. Então você também conhecerá sobre os benefícios depois. Beleza? Então vamos lá. Pense sobre isso, pense sobre o futuro do seu filho, como você pode fazer dele melhor, assim como seus pais poderiam ter feito melhor. É uma coisa ao qual eu sou grato até hoje, o tempo todo sempre falo para os meus pais. Eu já falei na minha história, no vídeo que eu falo sobre a minha história. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pais é: olha só, gratidão, vocês foram os melhores por me colocar na escola bilíngue e fazer que o meu processo de alfabetizado fosse em inglês. Porque é a coisa que tem me permitido ser o Esteban hoje. Vocês estão aqui com o Coach Esteban 101 hoje justamente por isso. Então, sempre serei grato a eles. E você pode fazer isso com seu filho. Agora, existe toda uma teoria atrás disso, e é a teoria do psicólogo suíço Jean Piaget. O Jean Piaget estudou os estágios do desenvolvimento humano, ou cognitivo humano. Daí, ele sistematizou o desenvolvimento cognitivo desde o momento do nascimento da criança até a adolescência. E ele fez isso de uma maneira muito peculiar com seus 3 filhos. Então o que ele fez? Ele já tinha feito alguns estudos e ele fez a sua teoria voltada ao que ele viu nos seus 3 filhos, por meio da prática e o erro, trial and error, e de alguns estudos que ele desenvolveu ao longo do tempo com seus 3 filhos. Então é uma teoria que ela foi fundada com seus próprios filhos. Muita da teoria dele tem a ver com desenvolvimento cognitivo, então ela fala sobre a questão lógico-matemática, abstrata e coisas assim, mas eu vou estar falando com relação aos idiomas, tá? Eu vou estar falando sobre a questão do bilinguismo, ou trilinguismo, por que não? E ele fala sobre 2 aspectos que são fundamentais no momento da criança estar se desenvolvendo. E o primeiro desses elementos é a chamada assimilação. E a assimilação é basicamente acrescentar uma informação nova ao seu cérebro. Ou seja, quando você aprende alguma coisa por primeira vez. Um exemplo muito claro da assimilação é, por exemplo, o objeto, o berço. O berço é uma coisa que ele tem 4 patas, ou 4 pés, né? Então a criança, quando vê qualquer objeto similar a isso, ela assimila que tudo isso é um berço. Por quê? Porque essa é a informação que foi falada para ela. Berço é um objeto de 4 patas. Ou quando você fala sobre alguma cor. Então se ela vê que aqui é blue, então blue já começa a assimilar com isso tudo as coisas que são blue. Às vezes, quando você assinala alguma outra coisa, ela vai achar que quando você está assinalando deve ser blue. Então essa é a parte de assimilação. Isso nos leva à segunda parte, que é a acomodação. E nesse elemento da acomodação é onde entra o papel do adulto para ajudar a criança a organizar essas informações na sua mente. Então quando você vê que você falou que o berço é uma coisa de 4 patas, e o seu filho ou filha, ele lá assinala uma mesa, ele diz berço, ou ele dá a entender que está falando sobre o berço, é o momento do adulto corrigir a criança e ele falar que é uma mesa. Então ela introduz um novo conhecimento à criança, dizendo que ele acomodou que o berço é aquele onde ele dorme e a mesa é uma outra coisa de 4 patas também, de 4 pés que ele pode usar. Vejamos no exemplo também das cores. Então, por exemplo, se eu falo para alguém que isso aqui é um blue shirt,
não pode assimilar que todas as camisas que eu tenho são blue shirt. Senão depois, quando eu também vou lá e coloco uma camisa branca, eu vou dizer, shirt. Então, a criança vai tirar o fato de ser blue e vai pensar na parte do shirt. Daí vai saber que isso aqui talvez é um shirt, é uma camisa. E no elemento da acomodação que o adulto organiza o esquema na criança. Ou seja, ele pega as informações e vai organizando todas as informações que a criança vai colocando na sua mente para ele criar sua nova realidade ou seu novo ambiente. Vamos colocar isso na parte dos idiomas. Se você, desde o início, começa a falar para seu filho coisas em inglês, sempre das mesmas tipos de coisas, por exemplo, as cores. Se você sempre fala as cores para seu filho em inglês, ele vai começar a assimilar que as cores, o visual que ela tem, se por exemplo, que viu que isso aqui é red, então ela vai assimilar que isso é red. Mas talvez depois você acomoda o fato de ser um red marker, tá, que é um red marker, que é um canetão vermelho, e que você pode acomodar o outro fato de ser um red cup. Red cup. Então você tem o red marker e o red cup. Então ali é que ele começa, você acomoda essa informação nele. E o psicólogo Jean Piaget, ele definiu essa teoria dele em 4 estágios da vida. Então vamos conhecer esses estágios para vocês verem como é que aplica isso no seu dia a dia. O primeiro estágio da teoria do Jean Piaget, ele está composto desde o momento que a criança nasce até os 2 anos de idade. Então do 0 aos 2 anos. E ele é chamado do sensório motor, estágio sensório motor. Ou ele também adquire o nome das atitudes reflexivas, ou seja, que eles refletem algum tipo de comportamento. Como, por exemplo, daqui nesse estágio, as crianças conseguem começar a fazer ou acomodar as coisas de menor a maior, ou colocar dentro do buraquinho da forma que deve ser colocado e assim por diante. Dentro desse próprio estágio, o que está acontecendo? A criança, ela presta atenção em tudo que ela está ouvindo, tudo que ela está fazendo, e isso vai ficando gravado na mente dela. Então, quando você é pai e você acha que uma criança de 0 aos 2 anos não vale a pena fazer algum tipo de estimulação e desenvolvimento na parte dos idiomas, você deve entender que pode sim estar fazendo, porque ela começa a assimilar as coisas quando você está... Essas atitudes reflexivas são estímulos que ela está recebendo e você pode encorajar mais ainda esses estímulos na parte linguística, na parte oral, porque depois, como tudo isso vai ficando guardado, está dentro da mente dela, passando a seguinte etapa, que é a etapa pré-operatória, que vai dos 2 aos 7 anos, a criança começa a modular as informações que tem assimilado e acomodado ao teu momento. Ou seja, ela começa a processo de imitação da fala, começa a expressão oral. Esse estágio, o segundo estágio, que é o chamado pré-operatório dos 2 aos 7 anos, também recebe o nome de inteligência cognitiva. Então, inteligência cognitiva. O que acontece nesse estágio? A criança começa a modular ou expressar oralmente as coisas e objetos que ela já assimilou e acomodou no estágio, na etapa anterior. Então, se você já fez um trabalho de estimulação lá na primeira etapa, no sensório motor, você conseguirá obter um resultado mais visível no pré-operatório. Na parte dos idiomas, ele começa a acontecer já a fala, a criança começa a modular as coisas. E desse estágio temos um exemplo muito legal que vocês vão ver a continuação, que é a nossa filha Antônia dando uma entrevista para o seu pai. Olha só esse negócio maravilhoso. Vamos lá! Hello guys! Hello guys! Good! Essa aqui é a Antônia e hoje estaremos conversando com ela um pouquinho para vocês conhecerem sobre as ideias que ela tem. Right? Yeah? So tell them, what's your name? Me. Me? And what's my name? Papa. Okay. And what's your mom's name? Mama. Okay. And your sister's name? Emma. Emma is your sister.
Very beautiful. Good morning. Mama. How are you? Then. Very good. I am happy to have you in my show. Papa. Good morning. Mama. Good. And what did you eat yesterday? Apple. Banana. And what? Banana. You. Chuchu. Apple and banana. Very good, Antonia. What is your favorite color? And what's this color? White. White. And what's this color? Blue. Blue. And what is this? White question. What is this? Blue. Blue what? Your blue. Blue shirt. Okay. Beautiful. Tell me something. What is this? Blue. Blue what? Blue. Say with me. Blue crayon. Blue. River. Very good. Or blue pen. Blue. Very good. Brown. 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 And what are the other colors? Do you know them? Show me. What is this? Banana. Banana. Really? Are you sure? I thought it was orange. Mommy. Very good. Blue. Show it to the camera. Oh, blue. That blue. Guy. Very good. Blue guys, you see. Awesome. What other? What is this one? Show it to the camera. Oh, ba. Oh, that ba. Guy. Black guys. Ba, guy. What other? I'll receive it. Very. Yellow. Amazing. Green. 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 Good. Pink. Pink or red? Pink. What is this color? Pink. Okay. White. White. Awesome. Pita. Pita. Pintar. That's what you do with this here? Very good. Tell me something beautiful. What do you do at night? All that? And so you have dinner? You have dinner, right? What do you have for dinner? Huevo and arepa. Really? Okay, let's pause while you poop. What were you doing? Really? Big popo, okay. And did you wash your hands? What did you do? With what? White jabón, yes. White soap or white jabón in español. And what did you do? What did you do with the white jabón? What did you do? How do you say that? Wash my hands. After we can play with this, okay? 1 second. And tell me something. At night, what do you do? How do you call that? Brush my teeth? Wash teeth. Very good. And what stories does Daddy tell you? Monkey. She has a story of a monkey that I tell her every night. Bebe and monkey. And what's the name of the monkey? Kisses, kisses. Good, Antonia.
Thank you very much for your input. Thank you very much. Papa mas. Thank you. Pego. Very good. Can I get a hug and a kiss? Sim. Thank you, beautiful. I love you. Give me a kiss through here. I love you. Tem amor. Te amo, muñeca. Hum. You love me? Okay, thanks. That's it. Como vocês puderam ver no vídeo da Antônia, da entrevista, ela já consegue falar algumas palavras que, claro, eu já estou acostumado a ouvir elas e a minha esposa Lorena também. Então é mais fácil para nós compreendermos. Mas ela já começa a modular de uma maneira mais clara coisas nos 3 idiomas, como white, como blue. Ela fala huevo. Quando você pergunta como você está, ela fala bem. Então ela fala português algumas coisas, fala para espanhol algumas outras coisas, fala em inglês algumas outras. Por exemplo, no exemplo do sabão, do sabonete de mãos, ela diz white jabón. White jabón. Jabón is in Spanish, jabón em espanhol, e daí white em inglês, então é uma mistura dos 2 idiomas. Nós estamos ainda no processo da acomodação desses conceitos para elas saberem em que momento falar um dos outros. Mas olha só essa maravilha, você vê que toda essa estimulação que ela tem recebido até os 2 anos, onde eu falo 100% em inglês com ela e a Lorena fala 100% em espanhol com ela, já tem um resultado no pré-operatório onde ela consegue compreender a diferença das duas. Ela entende 100% o que eu falo e ela entende 100% o que ela fala. Então ali já é um caminho andado com relação à etapa pré-operatória. Nessa mesma etapa, eles começam a transmitir algum tipo de sentimentos e eles começam a liberar suas emoções com os objetos. Então aí que começam, por exemplo, a bater nos objetos. Ou que ele fala tipo objeto mão, cadeira ruim, não faz isso cadeira. E é um jogo que o adulto segue normalmente. Então se você pensa, eles começam já a jogar muita coisa disso aí. E se você traz isso para o inglês ou para o aprendizado da língua deles, são momentos, são oportunidades que você tem para sempre estar inserindo vocabulário novo com relação a isso. Ou a mesma estruturação de uma frase. Eu sei que soa meio louco, mas é bastante simples de se fazer, porque se, por exemplo, eu falo, cadê a mãe? Você diz bad chair no inglês, bad chair, coisas por esse estilo, né? Então ela vai assimilando, ela vai pegando todo esse conhecimento, assimilando e depois você vai acomodando, ajudando a acomodar. Você vai dando assimilação e depois ajuda a criança a acomodar toda essa informação. Guys, e esse aí é o final da primeira parte do nosso vídeo Filhos Bilíngues, onde conversamos sobre a assimilação, a acomodação e os estudos do Jean Piaget com relação às etapas do desenvolvimento das crianças desde os 0 anos até os 12 anos. Estamos na segunda etapa e no próximo vídeo vocês conseguirão já conhecer os restantes das 2 etapas e algumas dicas que eu dou para os pais que querem fazer essa mesma jornada de criar filhos bilíngues. That's it for today, Coach Esteban 101, and bye bye bye.